Fala galera, eu sou a professora Andressa, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos trabalhar o módulo 1 da apostila de vocês. E o módulo 1 fala o que é linguagem? E nós paramos para pensar, o que é linguagem? Qual é a função da linguagem na nossa sociedade? Isso insere textos? É uma pergunta difícil, e se pararmos para pensar, às vezes ficamos com dúvidas sobre isso. Mas o que envolve a linguagem? É só a fala? Pode ter gestos? Pode ter texto, escrita? Pode ter mímica? Pode ser desenho? Pode ser pintura? Sim, tudo isso envolve linguagem. Linguagem não é só aquilo que é falado. E a linguagem, ela envolve toda a sociedade. Ela é muito importante. Por quê? Porque eu estou transmitindo algo para alguém. E como que é que a língua portuguesa trabalha essa linguagem, essa transmissão, não só da linguagem, mas tudo que envolve emissão envolve texto, né? Então, eu tenho 5 elementos essenciais na gramática, na língua portuguesa, que vai transmitir a minha linguagem, o meu texto, aquilo que eu quero falar para o outro, para alguém ou para alguém em termos geral. Eu ia falar algo, pessoal. Mas olha só, primeiro eu preciso do emissor. Quem é o emissor? É aquele que vai falar, gesticular e escrever algo. Eu preciso do receptor, tá claro aqui o nome, é aquele que vai receber a minha mensagem. Eu preciso da mensagem, seja ela escrita, e eu vou bater na tecla nesse ponto, seja escrita, seja oral, seja gesto, seja mímica. E essa mensagem, ela tem que ser clara para o meu receptor. E eu preciso do código. Esse código aqui vai chegar para o meu receptor. E o que é o código? O código é aquilo que eu seleciono. É a língua portuguesa? É o inglês? É o alemão? É um tipo de gesto? É Libras? Qual é o código que eu vou escolher para que a mensagem seja clara para o meu receptor? E eu preciso do canal. Esse canal vai ser aquele que eu também vou usar. Hoje vocês estão usando qual tipo de canal? A videoaula por meio da internet. Eu tenho o e-mail, eu tenho o WhatsApp, eu tenho blogs. Que mais? Eu tenho a fala, eu tenho textos. Tudo isso é o meu canal. E o engraçado é que na apostila de vocês tem algo muito bacana, que é um texto de um senhor que chega na rodoviária e fala assim, boa tarde, para o vendedor. Ele diz, boa tarde, eu vim comprar uma passagem para Anastácia. Senhor, aqui não tem esse destino, Anastácia. Ele vira para a mulher que está ao lado e fala, Anastácia, aqui não tem passagem para você. Olha bem, ele foi um emissor, ele teve um receptor, só que a mensagem não foi clara. Porque esse signo que ele escolheu, ou seja, a fala, a mensagem, ela não foi entendida pelo meu receptor. E eu preciso ter o meu código e o meu canal com tanta clareza que o meu receptor entenda. Muito bem, às vezes existem signos linguísticos. O que são os signos linguísticos? É a fala, é o gesto, é aquilo que eu escolho para passar a minha mensagem. Que ele tem um código universal. Por exemplo, se eu chego a um restaurante, eu sento, o garçom vem com cardápio e eu vou escolher. Eu não preciso chamar o garçom, pedir o cardápio e dizer a ele que eu vou ler todo o cardápio para depois escolher aquilo que eu vou comer naquele dia. Não, ele já sabe o que é. Às vezes eu não preciso nem pedir. Então, a minha mensagem já é clara para o meu receptor. Então, tenham cuidado. Todas as vezes que eu vou usar esses 5 elementos da língua portuguesa, eu tenho que ficar atenta à minha mensagem, porque ela precisa ser precisa para chegar ao meu receptor, ter certeza que o meu código foi bem selecionado e é importantíssimo o canal. Por quê? Se eu uso, Andressa, eu vou usar um e-mail para falar com um amigo, eu posso usar. Eu sou o emissor, eu tenho o meu receptor, que é o meu interlocutor também, que é aquele que lê, uma vez que eu sou locutor.
Eu tenho uma mensagem. Agora, essa mensagem, eu vou precisar ser muito formal ou não? E-mail para um amigo, eu posso ser informal? Posso. Ele irá me entender? Sim. Mas eu vou usar o mesmo canal, um e-mail, para escrever para o meu chefe daquela multinacional que eu trabalho. Eu posso escrever da mesma maneira que eu escrevi para o meu amigo? Não. Então, o canal, o emissor é o mesmo, os receptores diferem, logo, a minha mensagem, ela precisa fazer diferença também. Então, depende das pessoas para quem eu vou passar minha mensagem, ela vai interferir para a seleção do meu vocabulário. Ora, professora, então, ao ler uma crônica, um conto, um artigo de opinião, eu posso usar qualquer linguagem? Não. E lembrem-se, conto, crônica, artigo de opinião são gêneros textuais, está aí na apostila de vocês. O que são gêneros textuais? São textos que envolvem narrativa, né? O que é narrativa? Prosa, poemas. Mas eu posso vir aqui com uma crônica que logo à frente, em alguns módulos à frente, falarei mais a fundo sobre ela, e são fatos do cotidiano. Mas aquele fato que eu contei naquela crônica não faz parte da minha realidade. Eu vou entendê-la? Não, infelizmente não. Então, para que o meu receptor, o meu interlocutor, reconheça e interprete a minha mensagem, ele precisa ter conhecimento de mundo, ele precisa ter um contexto histórico e social que envolva aquela interpretação daquela mensagem. E aí sim eu vou ter clareza. Mas vamos lá. Falar de gênero textual, falar de linguagem, falar de texto envolve funções. E a língua portuguesa tem exatamente 6 funções da linguagem. Nós iremos ver agora 3 delas, com exemplo. A minha primeira função é a função conativa ou apelativa. Andressa, apelativa, será por que a língua portuguesa deu esse nome, apelativo? Parem para pensar num texto que vocês leem frequentemente na televisão, em outdoors, falando assim, ó, ei, você, se beber, não dirija. Você fica impactado. Peraí, ele está falando comigo. Primeiro ele falou você. Esse você sou eu. E ele está mandando, ele está ordenando, ele está aconselhando, ele está pedindo. Se beber, não dirija. Então, a função apelativa, ela vai ter um foco no destinatário, no meu receptor. E essa função aqui faz com que o receptor mude de comportamento. Logo, opa, peraí, eu não posso dirigir e beber, ou vice-versa. Então, a linguagem conativa vai trabalhar essa mudança de comportamento. Qual é o texto, Andressa, que faz essa mudança? As publicidades, os textos publicitários. Então, você, ei, você, quando eu chamo, a que nome nós damos isso? Parem para pensar, 2 segundos, voltando, vocativo. Vocativo é o chamamento, é quando eu chamo a atenção do meu receptor, do meu destinatário e ele para. Todas as vezes que eu estiver chamando a atenção do meu receptor no texto, eu tenho o termo vocativo. Olhem só, vocativo sempre virá entre vírgulas. É a minha dica para vocês. Tem uma frase, aquela frase não é sujeito, não é complemento, não é predicado e ela está entre vírgulas, ela está chamando. Ei, você, Maria, João, preste atenção. Se beber, não dirija. O que mais que ela está fazendo aqui? Ela está dando uma ordem. Quem dá ordem? Andressa, é um verbo. Não dirija, se beber. Eu tenho verbos aí. E eu tenho 3 modos verbais, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo.
O indicativo é aquele que me dá certeza de todas as coisas. O subjuntivo é de possibilidade. Se eu comesse menos, eu emagreceria. Agora, o imperativo é aquele que manda, que dá ordem, que aconselha. Se beber, não dirija. Pare de protelar e vá estudar agora, meninos. Isso é forma imperativa. E eu tenho um imperativo negativo e um imperativo afirmativo. Confiram aí na apostila de vocês. Então, função conativa ou apelativa vai trabalhar com duas coisas fundamentais, vocativo e imperativo. E ela vai estar presente nas propagandas, na publicidade, certo? Agora, a função poética, o nome já diz. Poética, será que vai ter poesia nesse negócio? Espera aí. Toda vez, então, que eu que eu vir poesia, desculpa, falei errado, que eu vir a poesia, eu vou pensar, é função poética. Acertou. Por quê? A pessoa, o autor que vai trabalhar com a poesia, ele tem uma preocupação, selecionar as palavras. Porque a poesia tem ritmo, tem rima, e ela vai mexer com uma estrutura toda organizada que nós veremos logo à frente. Então, quando eu penso em função poética, eu penso nessa preocupação do autor, em selecionar palavras. Só palavras, Andressa? Não, imagens também, porque eu posso ter um texto com imagens e palavras juntas, e como posso ter um texto somente de imagens. Lembra que eu falei no começo do módulo que a minha linguagem, ela não é só falada, ela pode vir através de uma pintura, de um desenho. Então, essa preocupação aqui cabe à função poética. Então, a essa função poética, eu só tenho que lembrar que ela vai se preocupar em selecionar os vocábulos e as imagens. Fácil. Referencial. A referencial é aquela que é objetiva e precisa. É quando eu vou falar de notícia, de jornal, biografia, contratos jurídicos, receitas, regras de jogo, tudo isso daqui está referencial. Vamos a um exemplo? Eu saio agora da minha casa, vou atravessar a faixa de pedestre. Vou contar duas histórias para vocês. A Andressa, e eu vou mentir um pouco, tá, pessoal? A linda Andressa saiu da sua bela casa às 11 da manhã. Ao atravessar a linda faixa de pedestre, ela olhou para o céu e viu um grande unicórnio colorido. Sem perceber, um carro bateu em seu lindo corpo que foi caindo vagarosamente e ela faleceu. Ora, esse é um texto muito subjetivo. Agora prestem atenção na mesma história. Andressa saiu de casa às 11 da manhã, foi atravessar a faixa de pedestre, colidiu com o carro e faleceu. As duas coisas, os dois textos têm a mesma mensagem, porém um é subjetivo e o outro é objetivo. A linguagem referencial vai trabalhar com essa objetividade. Lembrando que é muito importante, quando eu tenho um texto referencial, a interpretação ela é única. O que você quer dizer com isso, Andressa? A minha mensagem vai chegar para diversos receptores, mas todos terão a mesma interpretação, diferente das demais. Por quê? Eu dizer que alguém colidiu com outro carro e alguém daquela colisão foi morto, todo mundo vai entender a mesma coisa, não tem outras interpretações para isso. Logo, a linguagem referencial vai trabalhar com tudo que está envolvendo temas, reportagens, biografias, biografia diferente de bibliografia, tá bom, meninos? Atentem-se a isso. Regras de jogos, contratos sociais, tudo que for objetivo, claro e direto para o meu receptor é a linguagem referencial. Então é isso, galera. Até a próxima aula.